Olá pessoal, boa noite. 8 horas em ponto, tô entrando aqui para mais uma live. Hoje com a minha parceira, minha nova amiga, jornalista, mentora em comunicação, Vanessa Rich. Vamos bater um papo hoje super legal sobre um tema aí que é a área dela e também muito a minha área, né? Que é a importância da boa comunicação na gestão das empresas. E ela vai trazer uns insights bem legais aí. E vamos conversar sobre a visão dela como especialista em comunicação e a minha como empresário, né? Então, Serginho, meu amigo, Sérgio Lopes, beleza? Seja bem-vindo. Rodrigo. Ó, pessoal, enquanto eu não chamo a Vanessa aqui, vão convidando aí os amigos, as pessoas. Clica ali naquele aviãozinho, que aí vocês vão convidando os amigos. Eu vou tentar escrever aqui o tema da live: comunicação na gestão das empresas, para deixar fixado aqui. Vão convidando aí os amigos. Pronto. Fixado. Márcios Lee, grande Márcios, CEO da 3AW, grande agência de publicidade. Meu primo Leandro, meu sócio agora, né, na agência de infoprodutos que a gente montou. Roberta Vieira, arquiteta, parceira. Grande Bari, Marcos Barizon, direto de Portugal. Paulinha, trabalha no marketing lá comigo da Together. Deve estar com o André do lado. O André é o marido dela, meu grande amigo. Pessoal, vão entrando aí. Mirella Schuch, Fernanda Batista. Vão entrando aí. Daqui a pouco eu vou convidar aqui a Vanessa. Vanessa Rich, então, é jornalista e mentora em comunicação. Márcio Lago. Tudo bem, pessoal? Ó, quem quiser mandar pergunta no final, a gente vai deixar um tempo para responder. Quem puder ir convidando aí, ó, clica no aviãozinho ali embaixo e vai convidando mais gente. Tá bom? Vanessa deve estar entrando agora. Vanessa, se tiver aí, me manda o seu pedido para eu colocar você para entrar. First Class entrou, grande marca. Então, pessoal, o tema da live hoje, eu deixei fixado aí, é a importância da boa comunicação na gestão das empresas. Aqui, acho que a Vanessa mandou o pedido agora. Bora, Vanessa. Alessandra Amaral, tudo bem, Alê? Acho que ela está entrando. Aguardando, eu já mandei pedido. Vê aí, Vanessa, se chegou. É bom que dá tempo aí do pessoal ir convidando mais gente. Que o tema hoje é bem interessante, gente. É muito relevante aí, não só para quem é empresário, mas também para quem trabalha em qualquer empresa, porque a gente está se comunicando o tempo todo, né? Léo Pitanga, grande amigo. Álvaro, Léo Pitanga, direto da Austrália. Vanessa, vê se você recebeu o pedido aí, Vanessa. Agora sim! Opa! Olá, Léo! Bem-vindo! Vanessa, tudo bem? Você? Obrigado. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que a tua agenda é uma correria. Eu te conheci há pouco, quer dizer, eu te conheço há muito tempo pela TV, né? Mas pessoalmente há pouco tempo. Daqui a pouco a gente vai contar aí como é que é a tua vida, né?
que é a correria. Então, obrigado por ter aceito o convite. Adorei. O papo é super importante nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, Léo. Pois é, né? Ó, eu vou começar te apresentando, eu vou ler uma colinha, tá? Pessoal, acho que todo mundo conhece a Vanessa, mas eu vou ler aqui. Vanessa, então, é jornalista, 28 anos de experiência em rádio e televisão, há 20 anos no Grupo Globo, foi repórter e âncora da Globo News, Sport TV e hoje está no ar na Rádio Globo e nos canais Fox Sports. É mentora, isso eu não sabia, essa é a novidade que a gente vai falar hoje, é mentora em comunicação em grandes empresas, desenvolve talentos na TV e no meio empresarial. É isso. Certo? E vai ser boa essa nossa live hoje, Léo, porque eu vou trocar uma experiência interessante com você, porque você tem o outro lado, né? Hoje, na pandemia, a gente tem uma demanda muito grande de comunicação. As pessoas que não tinham essa preocupação, talvez, ou que não se sentissem encorajadas a falar, a se manifestar. E aí eu não falo só de trazer opiniões nas redes sociais, não, mas de realmente mostrar o seu produto, mostrar a sua cara, né? Dentro desse ambiente que a cada dia numa velocidade absurda. E aí eu acho que com a pandemia todo mundo, né, como a gente tem aí alguns negócios que não podiam funcionar durante a pandemia e as pessoas tiveram que dar o seu jeito online, a gente viu uma necessidade muito grande. Então eu fui procurada para muitas mentorias dentro desse ambiente corporativo. E aí eu acho que as empresas começaram a entender como era importante a comunicação. E aí eu acho que a gente vai ter uma boa ideia e a gente vai trocar uma bola hoje, Léo, porque você também traz o outro lado, o lado empresarial. Como é que os empresários pensam, né? Como é que eles enxergam isso? Acho que vai ser interessante. Boa noite aí a todos que estão com a gente. E quais são as maiores dificuldades, né, dos empresários? Realmente tem muita sinergia, porque eu lido com os empresários, né? Então eu sei quais são as dificuldades dos empresários em termos de comunicação. Bem, eu já vou direto ao tema, porque eu sei que a gente vai ter... Nossa live tinha que ter 2 horas. Então eu já vou direto ao tema, para a gente não perder tempo. Eu queria começar com uma pergunta bem básica, só para a gente introduzir o assunto. Como é que você define comunicação, Vanessa? Comunicação é a forma como você se expressa. E a gente se expressa com o nosso olhar, com a maneira como a gente fala, com a visual, o jeito que a gente se manifesta. Aí passa pela roupa, o cabelo, a postura, o linguajar, o gestual, porque não o gestual, que é o que a gente chama de linguagem não verbal. O seu gestual, a maneira como você é mais agitado, como eu, fala com as mãos, né? Essa é a linguagem não verbal. E a linguagem verbal é essa que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente está bem habituado. Então, quando você olha para alguém, por exemplo, a gente está numa rodinha aqui num restaurante, alguém te apresenta. Ah, esse aqui é meu amigo. Você de cara já faz uma leitura daquela pessoa. Você já olha, já fala, esse cara, eu acho que... Você já faz uma leitura. Por quê? Porque a pessoa se comunica na maneira como ela fala, no figurino que ela usa ali no dia a dia. Então, sempre que a gente quer passar uma mensagem, é importante a gente atentar para a imagem. Que imagem você está passando? Hoje, eu ofereço muitas mentorias dentro dessa questão da gestão de imagem, que é uma questão delicada, porque muitas vezes a pessoa quer vender, sei lá, segurança, mas ela não tem uma voz muito firme, é uma coisa meio assim que não te passa segurança, ou ela quer vender, sei lá, seguros, ou então alguma coisa ligada à estética, e ela não tem, a imagem dela não passa isso. Então, como alguém vai passar segurança se você não sente segurança na outra pessoa? Como é que você vai vender esse produto? Você não vai vender. Você não vai vender. Então, eu acho que as pessoas têm que se atentar. O que você está comunicando? Como você comunica para os outros? Para que você consiga passar e vender realmente a sua mensagem. Sabe por quê, Léo? Eu sinto hoje que tem muita gente competente no mercado, mas não consegue, talvez, se comunicar, se expressar de forma que você consiga vender o que você quer. Sim. E tem muita gente que acha que comunicação é só você falar com uma pessoa, né? A gente está se comunicando o tempo todo, né? E como é que, a gente pegando um tema bem atual, como é que essa pandemia impactou positivamente ou negativamente na qualidade da comunicação? Porque todo mundo se comunica, isso é fato. Agora, como é que está a qualidade da comunicação? O que a pandemia impactou isso? Eu acho que a pandemia colocou à prova quem verdadeiramente sabia se comunicar antes, né? Por isso que eu acho que tem muita gente procurando ajuda hoje. Hoje as empresas estão muito atentas no movimento que acontece dentro da rede social.
Então, vamos supor, se eu faço uma reclamação aqui, eu comprei tal produto e, poxa, veio com defeito, não estava legal, não atendeu as minhas expectativas. Imediatamente, se essa marca está ligada, se ela está atenta, ela vai lá e me responde, me copia e responde. Por quê? Porque se eu continuar reclamando, se eu continuar me posicionando e dependendo do tamanho da reclamação, vai virando uma bola de neve e a empresa perde o controle. E aí, quando vai responder, já era. O filme já está queimado, a imagem já está detonada. Então, eu acho que hoje, acho que a grande diferença para a pandemia é que as empresas começaram a ter um outro olhar, principalmente as pessoas que hoje estão montando suas próprias empresas. Aí eu falo, não falo só dos empreendedores, não, Léo, mas dos profissionais liberais, que talvez não sejam funcionários, sejam os próprios donos da empresa, né? Que sejam funcionários. Beijo para você, Anaísa, tá ligada aqui com a gente. Também é da luta. Eu acho que a gente tem uma questão importante que é atentar para o movimento da rede. Às vezes eu estou falando aqui com você na live, aí eu me expresso mal. Dependendo do que eu falar, alguém já fez uma interpretação, já botou aquilo para frente, já perdi o controle. Essa é a questão. Hoje, uma vez, se aquilo entrou na rede uma única vez, acabou. Qual é o maior problema que eu tenho hoje para resolver? É como administrar as pessoas que me procuram para dizer como eu tiro a minha imagem ruim lá do Google. Porque quando faz uma pesquisa, bota lá, Vanessa Richa, vai aparecer alguma coisa, né? E se tiver acontecido alguma coisa muito ruim, aquela informação ruim, a imagem negativa, aparece antes do que as coisas positivas que você fez. E É mesmo? você pode processar o Google, você pode colocar os melhores advogados do mundo que você não consegue tirar. Não consegue. E aí, o que eu aconselho? Você tem que começar a fazer outras coisas que chamem a atenção de uma forma positiva para que aquilo, de alguma forma, se equilibre. Porque Que perca peso. a gente sabe que nas redes sociais, tudo que repercute de uma forma negativa, ele ganha um tamanho muito maior do que as coisas. A gente tem ótimas campanhas que repercutiram, que maravilha, mas se for negativa, é muito mais fácil de viralizar. Se for uma piadinha, se for uma coisa para denegrir a imagem, é muito mais fácil disso viralizar. Se for polêmico, né? Exatamente. E aí você... Fala, diga. Não, você perde o controle completamente. E aí é difícil você reverter. Quando a pessoa já chega, nesse caso, Vanessa, pelo amor de Deus, o que eu faço? Se digitar lá o meu nome no Google, tem um problema, tem uma situação ruim que eu vivenciei, eu até já consegui resolver, já até provei, mas como é que eu faço para reverter? Você consegue ajudar com outras coisas que você vai plantar para que aquilo se equilibre, né, na hora da busca. Sim. Pegando o gancho assim do lado empresarial, eu tenho 43 anos, então eu peguei uma outra fase assim do mundo empresarial. Meu primeiro emprego foi numa agência de publicidade, a Giovanna FCB, que eu tenho o maior carinho até hoje. E naquela época, isso foi em 90, quando eu comecei a estagiar, 96, 97, mais ou menos, não era como é hoje, né? Hoje é um excesso de informação, não tinha WhatsApp na época, então hoje tem WhatsApp, aí o pessoal faz lista de transmissão, aí manda e-mail marketing, telefona para você. Engraçado que antigamente a gente ligava, hoje você manda um WhatsApp perguntando, posso te ligar? E aí, uma coisa que eu vejo pelo lado do empresário, uma dificuldade, né? Principalmente para o empresário um pouco mais velho, que é de uma outra geração. Como é que a gente identifica o melhor canal para a gente fazer uma comunicação? Porque eu vejo de vez em quando em empresas uma troca de e-mails tão grande que eu falo, gente, vocês estão... Sim, não, você vai, me liga, vem. E com 20 pessoas copiadas, aquele assunto não era para ser por e-mail. Aí depois eu vejo um áudio por WhatsApp de 5 minutos. Você resolve, às vezes, por uma ligação. Você faz uma ligação. Eu tenho minhas dúvidas até que ponto é excessivo, sabe? E é efetivo esse processo que a gente vive hoje, onde realmente você não liga. Você não liga. Se você desse um telefonema, discute aquilo ali. Ou então, é porque hoje a gente está num momento muito particular, onde a gente tem muito mais serviços online e você tem uma questão da pandemia que te impede de talvez estar presencialmente numa reunião com toda a equipe para decidir alguma coisa. E aí fica esse vai e volta. 50 mil e-mails, ninguém decide nada, todo mundo dá opinião.
Por isso que às vezes você vê um procedimento assim, deixa eu mandar uma mensagem direta assim para o fulano, porque aí eu já entendo o que, que ele quer, porque se eu colocar no grupo, começa aquela discussão interminável e que de fato não, não conclui. É. Então eu Teve acho que até um. Teve a até um. Fala, fala. não, acho que a melhor maneira nesse momento talvez seja realmente a gente tentar fazer essas reuniões, já que a reunião é online, tentar fazer esse encontro aí online para que seja discutido, porque às vezes você tem mais de uma pessoa envolvida no processo e tem que ouvir todo mundo realmente. Isso É. acontece. E ali você pelo menos está ouvindo todo mundo junto. Porque senão é o seguinte, eu vi a sua mensagem agora, aí eu mandei lá no grupo a minha opinião. Aí daqui a meia hora, a outra pessoa que estava fazendo outra coisa, viu, manda lá outra coisa. E tem gente que não tem paciência de acompanhar a leitura de tudo, né? Toda aquela sequência interminável de mensagens. E quanto É. tempo se perde? Por um lado, passa a sensação de que a gente está resolvendo, mas por outro, faz falta realmente você estar ali tete a tete. E aí é que essa questão da comunicação é testada. Porque as pessoas têm que se expressar. Então, aquela pessoa que só falava por e-mail ou só fazia reunião ali com um grupinho de 5, hoje ela tem que falar para uma empresa inteira. Hoje ela tem que gravar um vídeo para comunicar aos funcionários alguma coisa. E ela não consegue. Esbarra numa série de dificuldades. Eu tenho dúvidas desde como eu faço uma live até o que você usa para iluminar? Ah, você usa esse ring light aqui? Ah, tá, eu uso um aqui, outro aqui. Tá, e se eu não tiver um ring light, eu uso o quê? Tá, e se eu... Aqui, ó, posicionamento. Eu coloquei um computador, vou mostrar aqui. Coloquei aqui, ó, meu computador e tem vários livros aqui embaixo que fazem com que eu apoie o meu celular e fique na altura dos meus olhos. O que a maioria das pessoas faz? Assim, ó. Tá sempre assim. É verdade. Eu já vi. Te ajuda, mostra aqui, ó, aquela minha bola do futebol feminino. Legal, mas não é esse o objetivo perto da minha casa. Entende? Hoje eu tive uma responsabilidade muito grande, né? Fazer uma live com você, jornalista, especialista em comunicação. Não tá muito ruim, não, né? O clima, o ambiente, a luz, o fundo. Tá maneiro. Tá maneiro. Ó, eu já te dei umas dicas, então você tá dentro do. Tá vendo? Olha só. Antigamente o Léo fazia umas lives que aparecia um pouco mais do teto. Olha só como já tá o enquadramento, melhor iluminação. A roupa que você tem que contrastar com o fundo, porque se você tem a sua parede branca aí atrás, não pode botar uma blusa branca. Por que eu Claro. coloquei essa blusa laranja? De propósito, porque aqui eu tenho uma cor muito neutra. Se eu colocar uma blusa branca ou dessa cor aqui, desse tom, só vai aparecer minha cabeça e meu cabelo. Tudo isso E tem aí, que pensar. Tudo. e aí você vê, isso tudo é comunicação, né? Porque o meu fundo está se comunicando, né? E eu acho que tem que ser verdadeiro, tá? Eu tenho muito isso. O meu Instagram é muito verdadeiro. É quem eu sou, realmente. Né? Então, às vezes, as pessoas até comentam: pô, Léo, posta um pouco mais de vida pessoal, parece que você só trabalha. Mas, cara, eu basicamente só trabalho. Né? Então, assim, o meu Instagram é bem o que eu sou. Essa curiosidade, Léo. As pessoas têm essa curiosidade. Tipo, eu acho que a pandemia deu uma desmistificada em todos os CEOs. Olha, ele tem filhos. Ih, é casado, tem um cachorro, tem uma vida. E eu acho que, de alguma forma, as reuniões durante a pandemia, essas reuniões online nas grandes empresas, e eu atendo muitas multinacionais, o treinamento que a gente oferece nas multinacionais é exatamente esse, né? De você conseguir se comunicar nesse ambiente tão difícil. Muita gente está com dificuldades, e aí entra uma série de outros fatores. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu nunca fiz, eu não sei. Como é que eu tenho que me portar? E o que eu tenho que falar? Né? Por exemplo, aqui se estivesse de dia e essa cortina estivesse aberta, eu ia estar contra a luz. A janela ia ser uma entrada de luz aqui absurda. O que ia acontecer? Mais ou menos isso aqui, ó. Eu ia ficar contra a luz. É porque essa luz aqui é fraquinha, mas se fosse uma luz mais forte, eu ia ficar contra a luz. E aí você está tentando prestar atenção no que a pessoa está falando e tá um negócio contra a luz, ou então tem alguém passando atrás. Aí, às vezes, você está na intimidade da sua casa, aí uma série de fatores, criança, aí passa alguém e fala alguma coisa contigo, aí você está vendo que você está na reunião, mas eu estou aqui ó, olhando para frente, fazendo sinal para alguém aqui. Tudo isso interfere na comunicação. Porque o que são os problemas que a gente tem aí no dia a dia? Todas essas interferências, o que a gente chama de ruídos na comunicação... E essa é uma pergunta que eu ia te fazer, os tais ruídos da comunicação. Então, Léo, tudo que tira a sua atenção. Aí pode ser a minha roupa que estaria, sei lá, cheia de brilhos, com uma ombreira
com uma coisa, uma estampa muito exacerbada, que aí eu tô tentando ver, peraí, deixa eu ver essa blusa que a Vanessa comprou daquela loja que eu vi, onde foi mesmo que eu vi? Pronto, eu já parei de prestar atenção no que você está dizendo. Ou então, pô, aquele livro ali, eu tô tentando ver quais são os livros que você tem ali na sua prateleira. Eu não consigo daqui enxergar. Mas, por exemplo, essa semana eu fiz, eu tenho um livro aqui, não sei se aparece aqui, da família Grace aqui. Né? Então eu dei o treinamento essa semana e aí todo mundo começou a mandar mensagem. Sei que lá, Grace, você gosta de luta? Eu falei, cara, por que eles estão falando isso? Aí eu olhei e vi que o livro tava. E aí eu contextualizei, não, então, eu sou amiga da família Grace, eu trabalhei muito tempo com luta, e eu cobria o UFC, então estava dentro do meu contexto e está até hoje. Mas você vê, né? Eu estava falando de um assunto que não tinha nada a ver com isso. Então foi interessante porque você observa que as pessoas estão aqui. O que elas estão vendo? O que elas estão olhando? Elas não estão só prestando atenção em você, elas estão olhando tudo. Se a sua casa é bonita, se a sua camisa de onde se você está com o cabelo muito grande, se, olha, o fulano engordou, o outro emagreceu, olha, fez uma plástica. Então, assim, são muitos ruídos de comunicação. Beijo para a torcida vascaína que me acompanha, um monte de vascaínos aqui entrando, então beijo. Pois é, eu tô vendo aí, eu tô vendo. E para todas as outras torcidas que eu sei que você é Flamengo, né? Por exemplo, isso aqui é o ruído. Eu quero dar um exemplo de ruído. Se eu fizer isso aqui no meio da sua fala, você está falando, aí eu faço assim, ó, olha para cá. Ai, isso é um ruído. Isso é ruído, né? Porque podia ser um copo assim neutro, olha. Sem nenhuma identificação nenhuma, Léo. Eu guardei o copo aqui, eu tava pensando se eu usar esse ruído. Você pensou aí, você me provocou nessa aí, tudo bem. Não, mas isso de ruído é bem interessante, porque algumas pessoas acham que ruído é só barulho, né? E ruído é tudo que distrai. Pode ser um barulho de fato, pode ser uma reunião numa sala sem ar-condicionado ligado, tá atrapalhando você ali. Aí né? você começa, vamos supor, aqui eu tô com o ar-condicionado ligado, com a janela fechada. Agora vamos supor que fosse, sei lá, de dia. Aí eu tô com a janela aberta, tem uma luz entrando aqui, faz um contraluz. Aí passa o carro, tem um trânsito, aí aquele barulho, alguém buzina, aí... Cara, já parei de prestar atenção. Ou então a pessoa tá num lugar que tem ar-condicionado, começa a suar absurdamente. Ela vai ficar desconfortável, porque você tem que ver o seu conforto também. O que eu aconselho, por exemplo, pra galera que faz live, tá? Então eu quero falar da minha empresa, do meu serviço, do meu negócio numa live. Primeiro passo, faça um roteiro do que você quer falar. Se você vai entrevistar, por exemplo, o Léo fez um roteiro, trocou comigo uma ideia antes. O que você acha da gente falar isso? Isso é importante, porque vai te ajudar a estar mais seguro, vai te ajudar também a entender qual é a abordagem que eu acho mais interessante ou que é interessante para você. Assim, todo mundo sai ganhando. Uma água, importantíssimo. Importantíssimo ter uma aguinha. E a iluminação, gente. E prestar atenção no que está no seu entorno, porque o seu cenário compõe. Se eu estou num cenário que tem uma galera passando aqui atrás, cada um que passar, você já parou de prestar atenção para ver o que está rolando aqui. Você está num hotel, numa festa, num evento, o que é isso? É a casa dela? Sim. Olha, tem uma piscina aí, passou não sei quem ali atrás. Tudo isso são os chamados ruídos de comunicação. Tiram a sua atenção. Eu não sei se isso a gente pode chamar de ruído, mas eu vou dar uma opinião minha, eu queria ouvir a sua opinião. O que eu acho que é um grande complicador, tá? Para os empresários, agora eu vou falar mais de empresários, como eu, no caso. Eu até sou formado em marketing, né? Então, eu nunca achei que eu tenho dificuldade de me comunicar, eu sou muito extrovertido e tal. Isso aqui, para mim, é um pouco novo, né? Eu nunca falei com câmera, isso aqui é novo para mim. Tudo mas que eu tô fazendo... Quais foram as suas dificuldades, você achou assim, para entrar nesse ambiente? Porque tem gente que não gosta, né, Léo? Tem gente que, não gosto. Não. A dificuldade que eu tive não foi essa aqui, não. A dificuldade que eu acho dos empresários, ela tá ligado, e aí eu queria ouvir sua opinião, ligada à pressa. Uma mistura de ansiedade e pressa, né? E aí eu acho que, sei lá, não vou falar todos, porque eu nunca gosto de falar nunca, sempre, todos, nenhum, mas a maioria dos empresários que eu conheço, e tem alguns aí assistindo a live, o nosso dia a dia é uma correria, né? E por ser uma correria, muitas vezes a gente tem que se comunicar com alguém, seja com funcionário, com fornecedor,
Com cliente, eu acho que os empresários, eles seguram mais a onda, né? Eu sempre falo que para o cliente eu tenho que ter tempo sempre. Cliente externo. E o meu segundo cliente, que é o cliente interno, é o funcionário. Mas nem sempre eu tenho tempo. Então, muitas vezes a gente resolve alguma coisa meio na correria, correndo, né? Seja um áudio que você manda correndo na correria e só o teu tom de voz, às vezes a pessoa do outro lado acha que você tá bravo, tá nervoso. Olha, você tocou numa questão interessante, Léo. Quando às vezes você escreve uma mensagem no WhatsApp, a pessoa lê com a entonação que ela acha que é a correta, que ela está interpretando. Então você escreveu não dá mais para continuar nesse processo. Você pode estar dizendo de uma forma positiva, olha, não dá mais para continuar nesse processo, acho que a gente tem que mudar as escolhas que a gente fez, a gente tem que escolher um novo fornecedor. Pode ser nesse tom, mas pode ser assim, não dá mais para continuar nesse processo. Tipo assim, tô de saco cheio, não quero mais negociar com você. Olha, depende da maneira como eu vou ler. Como eu vou entender o que você quer dizer. Ou seja, é a minha interpretação que estou lendo a mensagem. Então, às vezes, é realmente importante que fique claro o que você quer dizer, como você quer dizer. Às vezes, uma mensagem de áudio também pode ficar truncada, como você falou, porque você está correndo assim, tipo, é o que mais acontece, tá? Entrou no carro, oi, fulano, tudo bem? Não, então, pode fazer assim, não sei. A pessoa fala, meu Deus, eu tô tão preocupada aqui se eu vou resolver dessa ou daquela forma. O outro tá do carro mandando mensagem, que é o que acontece hoje em dia, né? A pessoa tá resolvendo uma série de problemas ao mesmo tempo e tá te respondendo e às vezes você percebe isso quando a resposta não tem nada a ver com o que você mandou, né? Na mensagem anterior, aí você fala, pô, a pessoa não leu, ou ela não ouviu o áudio todo. Porque tem isso também. É difícil hoje. Qual é o maior desafio hoje dos empresários? Conseguir, de qualquer um que se comunica, conseguir a atenção das pessoas. Aí pode ser aqui na live, pode ser no seu pronunciamento lá no seu vídeo corporativo, pode ser num anúncio que você vai fazer no seu site, no seu canal de YouTube, o que for. É muito difícil você segurar a atenção das pessoas, você conseguir reter aquela atenção e a pessoa fala, olha o que ele está dizendo. O que te faz prestar atenção? Primeira coisa, se o seu conteúdo é bom. Então, o que você está comunicando, né? Você entender, eu preciso comunicar para que público? Quem é meu público? Não adianta eu falar uma linguagem rebuscada, que é o que acontece na maioria das vezes. Os médicos, os juristas, um abraço, um beijo para todos eles, mas às vezes eles querem falar para os pares dele. Não querem comunicar com uma massa. Aí fala uma linguagem muito técnica, que tem a ver com o vocabulário que eles usam na profissão, que só quem é da profissão entende. E aí quem está de fora, às vezes ele quer fazer uma live para atrair outras pessoas, só que a galera não está entendendo. Porque ele está falando numa linguagem tão técnica, né? Acontece quando você vai ao médico, o médico fala, esse é um procedimento XYZ, não sei das contas, você fala, o que, doutor? O que é? Que eu não entendi? Claro, porque essa é a linguagem dele. Se você for conversar com alguém de TI, um engenheiro, ele vai também ter uma linguagem própria. E aí é você tentar ser mais coloquial na rede social. Com quem você está falando? Quem que pensa quem está do outro lado? Quem está assistindo a gente agora? É o meu público, o seu público? Então vai ter lá empresários, jornalistas, vão ter os torcedores. Eu tenho que falar uma linguagem que eu consiga atingir essa galera toda. Porque se eu ficar falando uma linguagem muito técnica, eu não vou falar com essas pessoas. O jeito que a gente fala numa live, eu imagino que seja parecido com o jeito, eu não sou palestrante, mas o jeito que a gente fala em palestra, né? Porque se você vai negociar, eu adoro o tema negociação, né? Eu acho que negociação está muito ligada à comunicação. Uhum. Negociação é feita de pessoas. Comunicação é feita de pessoas. Né? Então, eu não sou especialista em comunicação, mas eu gosto muito do tema negociação. E quando a gente vai negociar um a um, eu com uma outra pessoa, uma premissa básica em negociação, claro, não vou nem falar do básico, que é conhecer o produto, conhecer o tema, conhecer o mercado, isso é óbvio. Mas eu vou falar que a gente tem que fazer a linguagem da outra pessoa, né? E eu tenho que criar uma empatia com ela, né? Sim. Então, claro que depende, que tem negociação, que tem os altos e baixos, de repente, em algum momento, então, você quer jogar mais duro. Então, o que você precisa fazer, Léo, é fazer a leitura do outro. Essa pessoa é uma pessoa objetiva? Ela é uma pessoa objetiva? Eu tenho que ser objetivo com ela. Não, é aquela pessoa que precisa daquela explicação, daquele PowerPoint, daquele Excel. Você tem que saber quem é essa pessoa com quem você vai falar. Pode ser só uma única pessoa com quem você vai negociar. Mas você tem que entender. Essa pessoa tem pressa? Ela é aquela que já está na ponta da cadeira querendo levantar e ir embora? Ou é aquela que está sentada ali, tipo, batendo papo contigo, está curtindo? Você, pelo olhar dela, pelas respostas, pelo gestual, você vai perceber
qual é daquela pessoa. Ela está prestando atenção? Você está falando uma coisa, ela está assim, tentando entender, pescando, entendendo. Você vai ver pelo olhar do outro. O que acontece na maioria das vezes é que você não está prestando atenção no outro. Então você está falando. O que acontece com um vendedor na grande maioria das vezes? Ele fala, sem parar. Você tem que estar ligado no que o outro está te respondendo. O outro está correspondendo, ele está entendendo, ele está interessado, ou ele está... Ai, que saco esse cara, não termina de falar nunca mais. Uma das grandes falhas que eu vejo de comunicação, isso serve para vendedor, serve para todo mundo, né? Porque todo mundo se comunica, e não só empresário. É você ter um roteiro. Eu falo que comunicação não existe roteiro, não tem receita de bolo. Se você conhece a outra pessoa, você pode se preparar bastante. Né? Eu sou um cara muito planejado, eu sou um cara organizado, né? Adoro aquela ferramenta PDCA, planejar, depois fazer. Então hoje eu sou um cara que eu estudei o tema, eu li, né? Eu pesquisei sobre você, eu preparei perguntas. Claro que eu vou falando de maneira improvisada, mas eu sou um cara que me preparo. Quando eu vou numa reunião, numa negociação, eu me preparo antes. Eu quero saber quem é a pessoa, eu entro no LinkedIn dela, descubro amigos em comum, vejo Instagram, vejo qual é o perfil dela, porque eu tento chegar já para eu criar uma empatia, sem falsidade, mas a gente tem que ser versátil, né? E um erro que eu vejo é quando você tem uma receita. Se eu falar de um jeito igual com todo mundo, eu vou errar várias negociações, porque as pessoas não querem ouvir. A pessoa objetiva, eu tenho que vender meu negócio em 5 minutos. Olha só, o cara que quer bater um papo do tempo, do feriado, do Covid, eu fico 2 horas negociando, né? Nós dois temos algo em comum. Nós dois falamos muito. A gente fala muito, a gente fala com as mãos, a gente, né? A gente se comunica bem. Agora, imagina se eu estou falando com alguém que precisa de uma super explicação, de uma planilha, porque tem ideias que você vende para outro, você fala assim, Léo, o que você acha da gente fazer tal coisa assim, assim? Aí eu te dou um panorama rápido, você fala, cara, eu já entendi. Ok, beleza, acho ótimo, vai funcionar. Mas tem pessoas que vão precisar da planilha, do PowerPoint, da explicação, do gráfico, dos prós, dos contras, porque ela não fez a leitura, ela não consegue fazer essa leitura, porque ela pensa diferente. Ou porque ela tem um outro jeito mesmo. Cada pessoa tem um estilo, uma maneira, um background, uma experiência que te trouxe até aqui. Então, eu acho que o que eu vejo nesses treinamentos, nas grandes empresas, aí eu estou falando de todos os tipos de profissionais, tá? Eu passei por todas as áreas, tá? Desde o meu dia a dia ali no jornalismo, com os repórteres, apresentadores, até o dentista, o psicólogo, aquela pessoa que tem uma grande equipe e precisa treinar uma equipe de vendas, todo tipo de empresa, tá? E o que eu mais observo é uma dificuldade das pessoas, porque elas carregam com elas coisas que elas aprenderam ao longo da vida, Léo, e que são crenças limitantes, realmente. Então, não, se eu for falar com o meu chefe, o que ele vai pensar? Então, você não se comunica internamente. Se eu não virar para você, se eu sou sua funcionária e não falar, poxa, Léo, eu queria muito aquela vaga naquele setor tal, você nunca vai saber. Porque, de repente, eu trabalho num outro departamento, num outro setor que não tem nada a ver com aquele. Então, você vai morrer sem saber. Então, um exemplo que eu dou é que eu, quando estava na TV Globo, na Globo News, eu falei para minha chefe, o meu sonho é ser repórter, apresentadora. Eu queria essa vaga. Então, eu me comuniquei, porque se eu não falar, ninguém vai saber. Eu preciso me comunicar internamente. Esse é o maior problema das empresas. Vanessa, só vou fazer um comentário aqui, não sei se está vendo, você tem um super fã aí, ó. João Gabriel Matos. Tá perguntando do meu esmalte, com certeza. Falou que você tá dando uma aula, mega fã, falou, alô, Léo, estou mandando mensagem aqui, não sei se a Vanessa viu já. O João sempre manda muitas mensagens, ele sempre pergunta a cor do meu esmalte. Beijo para você, João. Show. Ele me acompanha há muito tempo. E quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem. E mandem suas perguntas, aproveita aí para tirar as dúvidas, galera. Porque eu acho que o Ítalo, Rafael tá falando assim, o informal acaba que entrando no formal. Então, na verdade, a gente realmente precisa adequar esse discurso, né? Quando a gente fala informal, tentar... Qual o segredo para você se comunicar hoje nas redes sociais? Atravessar a câmera. Eu não posso ficar falando aqui, Léo, e não te atingir. Eu tenho que chegar em você que está assistindo, o outro que está do outro lado, essa galera toda que está acompanhando a gente aqui. Como é que eu faço isso? Porque eu posso estar aqui para você, que é o que acontece a maioria dos empresários. Não, mas eu vou botar tudo no TP e eu vou ler. Aí fica assim.
Oi, Léo, é um prazer estar com você. Eu represento a empresa XYZ e o meu produto é tal. É diferente de você falar assim: oi, Léo, eu sou Vanessa Rich, então, eu represento tal empresa, o meu produto é esse aqui. Inclusive, você já deve ter visto, né? Semana passada a gente fez um lançamento. Eu estou conversando com você, eu estou trocando com você ali. Essa conexão que a gente faz é o segredo do negócio. É. Você é muito conhecida como jornalista, né? Alguém perguntou em qual canal que você está hoje. Você está na Fox, não é isso? Sim, hoje eu estou nos canais Fox Sport, que agora faz parte do grupo Disney. Então eu faço um programa que é o Comenta Quem Sabe. Eu fui para a Fox para fazer esse projeto. Foi criado na Copa do Mundo, com o Narra Quem Sabe, onde eu treinei, 300 mulheres se inscreveram e eu treinei, fiz um processo seletivo, treinei 6, e dessas 6, 3 foram escolhidas para narrar pela primeira vez na história a Copa do Mundo, mulheres narrando e comentando a Copa do Mundo. Foi um projeto fantástico. E hoje o programa tem uma pegada olímpica porque a gente está na véspera das Olimpíadas. Olimpíadas ano que vem, com um ciclo olímpico diferente, né? A gente teve uma mudança aí por conta da pandemia do ano da Olimpíada, então a Olimpíada ano que vem. Então eu tô toda semana, sábado à noite, por volta das 2 horas da noite, no Fox Sports, eu entrevisto atletas para falar sobre essa preparação. Muitos estão classificados, sempre estou conversando com medalhistas olímpicos e aqueles que já estão quase que garantindo a sua vaga para ir para Tóquio. E faço a Legal. Rádio Globo ao vivo. Faço a Rádio Globo ao vivo todo dia. Os públicos são completamente diferentes. Quando eu entro no ar 7 da manhã na Rádio Globo, eu estou falando para um público. Eu falo de esporte, aí eu falo de música, aí eu vou sortear um cartão para você pagar suas contas. Esse é um público. O público da Fox é um público que fala só e único exclusivamente de esporte. Então, a abordagem para esses dois públicos não pode ser a mesma. E é Claro. interessante porque logo que eu saí como a minha vida inteira eu comecei a vida no rádio e permaneci no rádio a vida toda, quem me conheceu no rádio não me reconhecia na televisão. Eu digo pela postura. Então, quando eu apresentava, por exemplo, o Sport TV News, era uma coisa mais séria, era Globo News. Globo News. O ministro da Justiça disse hoje pela manhã que aconteceu não sei o quê. Aí eu ia para a rádio. Jovem Pan, melhor rádio do Brasil, liga para cá. São pessoas diferentes, porque eu estou falando para públicos diferentes. Então, esse eu acho que é o desafio. Quem é o seu público? Com quem você vai É falar? isso aí. Que aí entra, Léo, na comunicação interna e na comunicação externa. O que acontece na maioria das empresas? Todo mundo tem uma linguagem técnica dentro da empresa, né? Porque o equipamento A, B, C, D funciona assim, assado, e aí muitos termos em inglês. Aí, quando você vai para o cliente, ele não tem ideia do que você está falando. Porque ele não está dentro da empresa, ele não sabe que Sim. código é aquele. E a pessoa fala da mesma forma. Não, porque o Agora, código Vanessa, em que tal... momento, que você eu sei que você dá consultoria, mentoria para outros jornalistas, eu sei disso. Em que momento que você entrou na linha empresarial, que você começou a treinar, dar consultoria de comunicação para empresários? E por que isso? Qual foi a sacada? Eu comecei primeiro com media training para empresários de presidentes de empresas. E aí eu vou te dar um exemplo muito bom. Quando eu estava na Globo News ainda, antes de ir para o Sport TV, teve um derramamento de óleo da Petrobras. E o presidente na época da Petrobras era o Felipe Raisto. E assim, a empresa, né, cometeu um erro ali, teve um derramamento de óleo, a Baía de Guanabara toda poluída, em 2000 isso. Então, eram aquelas imagens as imagens que eu fiz para a Globo News foram vendidas para a CNN. Então, assim, foi um escândalo internacional, né? Todos aqueles bichos colados de óleo, uma situação ruim mesmo. E eu cheguei para entrevistar o Felipe Raisto com toda a razão do mundo, né? Porque ele estava todo errado. E esse homem estava preparado para me responder. Ele tinha lá, abriu um mapa gigantesco, plano de ação. E os pescadores? Os pescadores nós já fizemos. E as boias de contenção? Já pedi para as empresas tais e tais. Ele tinha todas as respostas. Esse cara estava preparado para ser entrevistado. A gestão de crise hoje, eu acho que é o maior problema que as empresas enfrentam. Porque quando a crise chega, já era. Você já tem que estar preparado para ela. Então, por que você não se prepara antes para que você se comunique bem no seu dia a dia, para que você também já consiga evitar essa crise? Porque a gente está falando de exemplos muito simples, Léo. Desde a pessoa que reclamou na rede social, vou te dar 2 exemplos. Starbucks, tinham duas pessoas entraram na loja da Starbucks, se não me engano, na Flórida, e eram 2 pessoas negras. E eles ficaram ali sentados, conversando, e pediram para ir ao banheiro. O funcionário disse: não, vocês têm que consumir, senão vocês não vão poder ficar aqui na loja.
Resumindo, a história acabou com a polícia, os caras foram levados, né? Essas duas pessoas foram levadas. E o que ficou de mensagem na rede social? Peraí, essa empresa Starbucks é racista, porque tinham 2 negros dentro da loja, eles não consumiram, não podiam nem usar o banheiro, saíram algemados pela polícia. Como é que você depois pede desculpas depois de uma história dessa? Porque qual é a leitura que fica? Starbucks é racista, não é? Aquele funcionário errou. Imagina a quantidade de lojas, né, dessa empresa espalhadas. Como é que você vai tomar conta de cada funcionário? Aí entra a comunicação interna da empresa. A gente viu isso, por exemplo, com a Massa Barilla. O presidente da Barilla, das Massas Barilla, deu uma declaração numa rádio que repercutiu absurdamente, dizendo que jamais ele contrataria um gay para fazer propaganda para a empresa dele. A comunidade gay começou a criar uma hashtag, somos feitos todos do mesmo macarrão. E aí ninguém comprava, ninguém consumia mais. Então, olha que ponto você chega. Por um detalhe, ok, essa pode ser a opinião dele, ele pode não concordar, não querer, não... é um direito dele, mas você tem que ter cuidado como você comunica isso. Não, e tem que separar muito bem, e aí você me deu um gancho aqui para uma pergunta que eu preparei. Tem que separar muito bem opinião pessoal e profissional, né? É por isso que alguns temas assim, outro dia me perguntaram um tema polêmico aí numa live e eu pedi a educação de que eu não gostaria de responder, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu Então, venho aqui assuntos e como falo, política, né? Política, pô, futebol. Eu brinco aqui com a questão do futebol, claro, porque você é futebol muito eu tô entendido. brincando, claro. Mas Mas eu não alguns posso chegar aqui e assuntos, dar uma declaração pesada. Eu posso até achar aquilo, mas como aquilo vai é, repercutir, você perde o controle. não, principalmente quando você fala para uma empresa, né? Eu tô aqui no meu Instagram, no meu Instagram pessoal, ó, Mas não arquiteto interessa, Neil, você tem uma empresa. É isso que as pessoas arquiteto. pensam. Mandar um alô aqui pro meu amigo arquiteto Neil e pro Carlão meu Barreto! Carlão Carlão Barreta, Barreto, meu amigo! Beijo pra você. Trabalhamos grande juntos. Carlão. E aí, mas é o que eu ia falar isso. Eu tô aqui no meu Instagram pessoal, mas tem uma empresa por trás, né? Eu tenho a Together Group, que é uma empresa de gestão empresarial. Eu sou sócio da Brigitte, que é um vinho, da Way Design. Então, assim, eu não posso polemizar muito, né? E aí você me deu um gancho para eu te fazer a pergunta. Como é que você vê a comunicação? Eu falo muito isso, assim, às vezes eu tenho que ficar trocando boné, né? Porque eu sou sócio de várias empresas e eu vou numa Verdade. reunião da Together, por exemplo. É uma pegada. Aí eu vou numa reunião da Way, é outra pegada, é uma empresa mais conservadora, foi criada pela minha mãe em Mas, ao mesmo 82. tempo, a Way é uma empresa que trabalha com designers, Então, né? exatamente. Que tem uma É, outra pegada. eu Quando tinha você uma construtora, conversa... antigamente, eu vendia minha participação, é uma coisa mais bruta, tal. Como é que você vê o impacto, essa pergunta, como é que você vê o impacto da cultura organizacional de uma empresa na comunicação? ela reflete na hora. Tem alguns treinamentos que eu faço e que você vê a cultura da empresa está dentro dos funcionários. E eles comunicam isso. Então, pense bem o que você vai comunicar para os seus funcionários, igual a filosofia da sua empresa, porque ela sai dali e repercute. Então, é isso realmente que você quer passar? Porque o funcionário, Léo, ele não consegue esconder. Então, se está passando um momento de insegurança, ele vai passar para frente que ele está num momento de insegurança, porque de repente a empresa não está num bom momento, ele acha que ele vai ser demitido, ou a empresa é conservadora demais, mas vende uma modernidade, né? Vende um produto que traz, precisa de uma leitura mais moderna, precisa de uma comunicação mais moderna, mas não é isso que a gente vê internamente na empresa. Então, como você quer comunicar externamente algo se você internamente não consegue traduzir isso para os seus funcionários? Eles vão replicar. Fica falso, né? Fica falso, fica forçado. Exatamente, eles vão replicar o que eles sentem e o que eles vivenciam dentro da empresa. Por isso que, às vezes, a concorrência age e consegue pescar algumas situações, porque trocando uma ideia com um funcionário, por exemplo, que é um pouco mais aberto, você consegue entender o que ele traz da empresa. Às vezes ele está inseguro porque ele não sente... Isso eu vi em muitas empresas. Não tenho segurança porque eu não entendo o que é comunicado dentro da empresa. Eu não sei qual é o objetivo do meu diretor.
Meu diretor quer ir para cá ou quer ir para lá? Não ficou claro. E o funcionário fica com vergonha de perguntar. Então ele sai da reunião sem saber. Então é interessante também você prestar atenção se você está comunicando internamente. Porque o que você comunicar e ele não entender, ele vai levar para frente o erro. E esse erro vai para fora da empresa. E eu costumo dizer que quando a gente fala alguma coisa para outra pessoa e dá um ruído na comunicação, a pessoa não entende corretamente, o errado é você. Eu sempre falo isso, o errado sou eu. Eu não me fiz entender, né? E aí tem vários motivos. Você pode falar com um linguajar que outra pessoa não entende, né? Se alguém de startup, por exemplo, né? O meu sócio, você conheceu, o Rafael Sperni, que é o cara de startup e tal. Se ele vier conversar comigo com todos aqueles termos de startupeiro, pô, eu não vou entender, mas é claro que eu vou perguntar. Mas peraí, Rafa, eu não estou entendendo. Né? Mas tem gente que, quando é chefe, né? Quando é o chefe, quando é subordinado, de repente a pessoa fica sem graça de perguntar. Peraí que eu não entendi, me explica. E aí vai. E aí o negócio vai e fica aquela coisa então, mas talvez ninguém se comunica. A pessoa que está trazendo a informação, no final, perguntar, entendeu, Léo? Ficou claro para você, Léo? Aí você vai falar, então você quer que faça A? Eu vou falar, não, Léo, eu quero que faça B. Aí eu vou perceber que você está raciocinando de uma outra forma. Porque às vezes, realmente, a pessoa traz aquele conceito do que ela acha que é o que o chefe quer. E não é o que o chefe quer. O diretor, ou a organização como um todo, né? Beijo para você, Anaísa. Precisa saber como a gente fala com o leigo. É verdade, Ana. A gente tá falando... ela fez um comentário legal, que é o seguinte, muito, muito legal o comentário dela. Quando a gente domina o assunto, né, a gente tende a falar de uma maneira como se fosse óbvio, né? Porque a gente domina tanto o assunto, né? Eu vou falar sobre DRE, sei lá, uma coisa que eu adoro, demonstrativo de resultados, né? Uma planilha financeira. Você fala uns termos que às vezes eu fico assim, o que é isso aí? Não sei. Se eu falar de DRE sem explicar o que é o DRE para uma pessoa que é de marketing, talvez ele não vai entender, né? Então a gente tem que se preocupar sempre com o outro. É a questão da empatia e entender a outra pessoa para você falar de um jeito que ele entende. Ó, eu vou falar sobre DRE. DRE é o demonstrativo de resultado, é uma planilha. É o teu dia a dia, Léo. É o teu dia a dia. Então você já está acostumado a falar daquela forma. Se eu começar a falar uma linguagem de televisão aqui, a Anaísa está aqui, ela vai entender. Dá um kill aí nessa sonora não tem kill. O que é sonora, o que é kill? Então, até quando eu vou dar um treinamento... eu vou traduzir. Quando eu for dar uma mentoria, um treinamento, normalmente eu explico para a pessoa, olha, quando você dá uma declaração, a gente tem um ponto de edição, um ponto de corte. Essa pessoa, ela fala tanto... Vem cá, meu filho, você quer vir aqui? Vem aqui. Vem aqui, dá um oi pra galera. Ele mandou um bilhetinho para mim. Daqui a pouco eu leio esse bilhetinho. Quem é que tá aí? É o Lourenço. Ele queria se comunicar, ele escreveu um bilhetinho. Ele botou um bilhetinho ali. Eu já vou ler seu bilhetinho, tá? O seu também, Cacau. Deixa a mamãe terminar aqui. Pode, vai lá. Pode ir lá. Então dá um oi pra galera. Esse aqui gosta de dar um oi. Vem, dá um oi. Fala, oi, tio Léo. Tia Anaísa tá lá também. Manda um beijo pro cachorrinho dela. Fala, tia Anaísa. Esse é o Lourenço? Esse é o Luca. Ah, o Luca. Fala, Luca. Deixa os dois virem aqui, pronto. Vem cá. Vem cá, Louro. Vem cá, não. Vem aqui pra câmera pra todo mundo te ver. Fala, oi, pessoal. E aí, amigão? São meus jogadores. Agora deixa Esse é o craque de bola. Legal. Sim, ó, a Anaísa tá falando assim, a Vanessa me deu uma mãozinha e me ensinou a não gravar o off cantado. Não gravar o quê? O off cantado, tá vendo? Vou ter que explicar o que é. Primeiro vamos voltar na sonora e o kill. Sonora aquela entrevista que a pessoa deu e que vai entrar dentro da matéria, né? Então você me deu uma entrevista, no final lá da matéria, não sei o que lá, e segundo o CEO das organizações, Léo Pazini, vai funcionar dessa forma. Aí entra lá a sua sonora. Se você é um cara que fala pra caramba, você não tem kill, ou seja, não consigo um ponto de corte para editar você. Então, por exemplo, qual a orientação que eu falo? Tente fazer frases curtas, raciocínio rápido. Presta atenção, por exemplo, no que o repórter está te perguntando, qual é a mensagem que você quer passar. Não adianta você falar bonito, falar eternamente e ninguém entender nada. Até porque hoje,
a gente tem uma concorrência entre os players muito grande. Então, a nossa live está acontecendo e tem uma carambada de lives acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu não for curta e grossa e não passar com objetividade a informação, caralho, que papo chato, leva 30 horas para ele fazer a pergunta, para ela responder, não entendi nada, vou para outra live. Na verdade? E aí eu acho que uma coisa que eu acho que tem a ver não só com live, com a pessoa assistir, mas com tudo hoje em dia, é ter um conteúdo, né? Porque eu vejo tanta coisa, por exemplo, reunião. Você falou em reunião, por exemplo. Eu vou trazer para o meu mundo de novo, empresarial. Gente, às vezes eu participo de reunião, até comentei isso lá no escritório hoje, eu participo de uma reunião que demora 4 horas. Mas a reunião poderia ser feita em 1 hora. Se o pessoal fosse um pouco mais objetivo e tal. Então, eu acho que as Até pessoas... porque tempo é dinheiro, né, Léo? Exatamente. Exatamente. Então, é tanta informação que a gente tem hoje que quando a gente está consumindo algo, a gente quer algo de qualidade, né? Então, inclusive ela falou aí, ó, a Ana tá falando, Issa, tem reunião que pode ser o e-mail. Com certeza. Tem reunião que poderia ser o e-mail. Concordo. A Telecol entrou aqui, ó. Importantíssimo. Telecol do meu amigo Bruno Ajus. Curto e objetivo. Tem alguém que me pediu dicas aqui. Eu acho que a gente tem que pensar na seguinte situação. Para você se comunicar bem, você precisa entender quem é o seu público, para quem você está falando. Hoje, o Léo está falando com o público lá da loja da Way Design. Então, ele vai tratar com designers, é uma linguagem. Amanhã, ele vai falar das planilhas dele lá, dos planejamentos dos projetos. É outra linguagem, é uma outra galera, é uma outra... Então, é isso que a gente tem que entender. Exatamente o raciocínio que eu tenho. Se eu estou na Rádio Globo, eu falo de uma forma para aquele público. Vai tocar música, vai ser divertido, vai ter um monte de brincadeira, eu vou falar de esporte. Eu também vou falar de esporte, mas quando eu falo na Fox, é uma outra abordagem, é uma análise mais profunda, é um canal fechado de esporte, só tá ali quem realmente ama aquilo ali, só quem é apaixonado por esporte. Então, a linguagem é diferente. Eu costumo dizer que imagina uma matéria sobre economia num jornal que está em rede nacional. Você não pode chamar... você não pode deixar a dona de casa que não entende nada daquilo ali, ou aquela pessoa que é, por exemplo, analfabeta e que não está ligada naquela mudança, não está antenada com aquilo. Aí a gente pode falar de tecnologia, é um bom exemplo. Né? Essas modernidades todas que talvez uma geração mais velha não acompanhe. Eu não posso deixar aquela pessoa mais velha sem entender e não posso chamar de burro o youtuber. Né? Eu tenho que fazer todo mundo entender aquela mesma linguagem. Como? De uma forma em que eu consiga falar de forma coloquial, explicada e traduza esses termos técnicos. Porque senão ninguém vai entender. Alguém vai ficar sem entender. Né? Com certeza. Ô, deixa eu fazer a pergunta. Beijo, amiga. Obrigada. Vanessa, uma curiosidade agora. Eu não sei se tem a ver, mas eu gosto de comparar, eu gosto de fazer benchmark, né? Tem alguma... Você que é mais entendido do assunto, você vê alguma diferença da qualidade da comunicação entre países? Eu vou fazer 2 perguntas em uma. Né? Se você vê como é que está o Brasil em termos de qualidade de comunicação e se a qualidade da comunicação tem alguma ligação direta ou indireta com países mais desenvolvidos. Porque comunicação nada mais é do que se comunicar, falar. Então, a educação da população interfere na qualidade da comunicação? Tem alguma coisa a ver isso? Eu acho que ela está muito ligada à criatividade. Você vê que, de vez em quando, viralizam umas campanhas que você fala, caramba, da onde saiu essa campanha? Né? Como eles conseguiram comunicar? Às vezes é uma campanha sem recurso, de alguém que tem um peixe para vender, mas ele não tem conhecimento, ele não tem estudo, principalmente as coisas mais populares. Observa pelo lado mais popular. Né? Aí você fala, como é que... será, viralizou tal vídeo assim, né? Sem recurso nenhum, sem produção nenhuma, sem nenhum roteiro, sem nenhuma mega estrutura de uma equipe de gravação. Mas o cara conseguiu. Porque ele foi criativo, porque ele fez diferente. Então, eu acho que o que está ligado é a criatividade, é a maneira como você se expressa. Não tem a ver com ser desenvolvido ou ter recursos. Eu não acho, não. Eu acho que tem a ver porque senão você teria que ter uma super infraestrutura e uma produção muito grande para que as coisas funcionassem. E se a gente observar a quantidade de vídeos que são simples e viralizam, e aquela comunicação rápida e objetiva, sem recurso nenhum, aí você fala, caramba, o cara mandou o recado dele sem recurso nenhum.
Aí você fala, nossa, não está ligado a ser mais desenvolvido ou não. É lógico, né, Léo, que os países mais desenvolvidos, você tem uma compreensão talvez melhor da população, você não precisa ficar repetindo aquilo 20 vezes, já tem uma questão cultural. Isso eu acho que faz diferença. A cultura do país faz diferença. Porque se você comunica de uma forma, todo mundo já entendeu, todo mundo já compreendeu. Mas se você tem uma desigualdade muito grande dentro de um país, talvez você precise explicar melhor para que todos eles estejam na mesma página. Entendi. Legal. Aí eu acho que sim. Só pra gente ir se policiando, faltam 5 minutos. E eu, como sou um cara muito, muito prático, eu sempre falo isso, eu gosto de fazer live com conteúdo. Eu acho que essa live aqui está sendo genial, tem conteúdo. E aí eu queria te fazer uma pergunta bem prática, porque eu acho legal quando as pessoas levam alguma coisa da live, né? Uhum. Você que trabalha com comunicação, tanto no jornalismo quanto no mundo empresarial, dando consultoria para empresários, gestores, profissionais. Duas perguntas. O que você mais vê de gente errando e pecando em comunicação? Vou dar, será, 2 exemplos. E quais são as dicas que você dá para todo mundo que está assistindo aí tentar se tornar um comunicador melhor, fazer comunicação de melhor qualidade? O que a gente mais vê é falta de conteúdo. Então, aquela proliferação de lives sem conteúdo nenhum. Não, eu vou fazer uma live por semana, eu vou fazer uma live por dia e vou bombar. Vou fazer um canal de YouTube, tá? Para comunicar o quê? Baseado em quê? Você já se perguntou se isso é interessante para as pessoas que estão do outro lado? Quem é o público para quem você vai falar? Então, acho que tem uma série de lives e comunicações vazias que não me passam conteúdo nenhum. Às vezes a pessoa gasta um dinheiro, faz uma mega produção. Ou então, fica ali todo dia, daquele horário, e faz 300 postagens e, no final das contas, espreme a laranja, não sai nada. Então, acho que é o conteúdo. Acho que as dicas que ficam aqui para vocês tente entender primeiro quem é o seu público, como você vai se comunicar com aquele público, e se a sua mensagem é uma mensagem de fácil entendimento para o outro. Porque não adianta eu posso dominar, ser pós-graduado em Harvard, num assunto que for, eu tenho que fazer você entender, senão eu não me comuniquei. É que nem um apartamento. O apartamento está vendendo por não sei quantos milhões. Só vai vender se tiver comprador. Senão ele pode valer 200 milhões, mas não tem ninguém para comprar, então não vale. Né? Off cantado, me perguntaram aqui, né? Eu vou traduzir o que é off cantado. Isso acontecia muito no início da carreira, né? Os repórteres têm uma maneira de querer copiar os outros. Então eles falam, hoje, aqui não sei aonde, vai ter jogo do fulano. E amanhã vai ter não sei o quê. Isso é falar cantado, é o off. Off é o texto que a gente grava para a gente cobrir com imagens numa reportagem. Isso é o off. E ele fica cantado nesse momento aí que eu fiz esse exemplo aí para a galera matar a curiosidade da galera. Entendi. Entendi. Eu acho que é isso, Léo, para a gente encerrar. Eu acho que as dicas são essas. Você entender quem é seu público, perceber se a sua mensagem é realmente interessante. E o principal, se ela está chegando no outro. O outro entendeu? Quando terminar a nossa live, o que as pessoas entenderam da nossa live? Né? Que é importante a gente se comunicar bem para que a sua empresa desenvolva, para que você consiga saber se o seu funcionário está entendendo o que você quer para que ele execute. Senão o negócio não anda, você não entende. Meu negócio não está dando certo. Por quê? Você está se comunicando bem com seu empresa? Eu concordo. Você tentar entender o outro é fundamental e para isso você precisa trabalhar em empatia, se colocar no lugar do outro. Outro ponto que eu uso bastante, assim, que eu me seguro, eu sou um cara que falo bastante, mas eu tento escutar, né? Porque quando a gente escuta, a gente pega muita informação, né? Então, às vezes a gente chega falando e o cara você nem sabe se ele quer aquilo, né? Então, escutar. Exato, Escutar o outro é fundamental. O que será que até para você entender a demanda, porque às vezes você chega com um produto, o cara tem outra demanda e você pode atendê-lo. Você consegue atender. Entende o que o outro quer primeiro. Falta 1 minuto. Eu vou me despedir em 20 segundos e vou deixar você se despedir. O maior tempo é teu. Vanessa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Adorei, eu sou seu fã. Já era como espectador, agora sou como amigo. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo. Pessoal, me siga aí nas redes sociais, é o Léo Pazini.
E, Vanessa, tem 30 segundos, manda um beijo para todo mundo aí. Léo, muito obrigada. Bons negócios para você. Eu tenho certeza que nessa multiplicidade de negócios que você tem, você está conseguindo se comunicar bem com cada público. A dica que fica é, entenda quem é seu público, olhe para ele, se comunique, veja se você está se fazendo entender. Se comunique internamente com seus funcionários, dentro da sua empresa, na sua casa, para você depois conseguir se comunicar externamente. Acho que esse é o segredo. Boa sorte. Sensacional. Para todos. 5 segundos. É um prazer. E conte com as Obrigado. minhas mentorias. Manda mensagem para mim. @Vanessa Rich. Beijo. Beijo.